Vamos estruturar uma lógica para começar a criar os seus relatórios, tá? Eu montei passo a passo do que a gente faz, do que eu faço no dia a dia como analista para conseguir criar os meus relatórios sem ter problema de o relatório ficar voltando toda hora porque não tá certo, faltou alguma informação, o gestor não gostou, tem que mudar isso, aquilo, aquilo outro. Então, bora lá, vamos começar pelo início. E se você não segue o canal, já segue e me acompanha para você não perder nada, porque aqui a gente fala sempre ali sobre análise de dados, ferramentas que a gente usa no dia. Eu sou uma analista de dados com mais de 8 anos de experiência na área e eu trago aqui para vocês a minha realidade, aquilo que eu faço todos os dias. Então, vamos lá. A primeira coisa é identificar o tema e importância. Não é só você pegar o que o cara te disse, é entender de verdade, tá? Aonde que ele usa isso hoje? Do que se trata aquele relatório que você vai criar? O que a pessoa que vai utilizar esse relatório, o que aquela área, né, que vai utilizar esse relatório, o que ela faz? Para que ela precisa desse relatório, né? Como que é o dia a dia dela? Ela já tem um, por exemplo, que ela usa ali, que ela analisa, entende isso, sabe? Qual que é o motivo? Por que que você precisa disso? Faz essas perguntas e anota. Quanto mais você entender do negócio, do porquê, do motivo, vai ficar mais fácil. É uma empresa ali que vende seguros, né, seguros de carro, vida, enfim, né, toda vez tem que renovar, né, tem um certo, acho que é todo ano, a cada um certo período, a gente renova o contrato ali do nosso seguro e faz isso. Se a retenção for muito baixa, isso é ruim, porque quer dizer que meu cliente não tá gostando mais do meu produto e tá trocando para uma outra seguradora, talvez. Então, isso é uma coisa importante de se olhar. Então, tipo assim, qual que é o motivo? Por quê? Entendeu? Faz essa análise aí. E aí, próximo passo aqui foi o que eu falei: entender o processo atual. Como faz hoje no Excel? Se tiver Excel, né, ou qualquer outro lugar, como que ela faz hoje ali, né? Então, toda vez ela extrai o dado de algum lugar, ela joga isso numa tabela dinâmica. O que que essa pessoa faz? Qual que é a análise que ela faz hoje para conseguir chegar ali num resultado? Porque se você saber como que ela usa esses dados hoje, vai ser muito fácil você replicar depois para ela utilizar no seu relatório. Entende? Porque você vai trazer algo que realmente importa, algo que ela já utiliza, só que vai estar num dash de uma forma mais automática, mas tem que ter isso, tá? Então, entenda exatamente o que ela faz hoje, como ela chega naquela informação. Aqui você já mata erro de cálculo, você já mata erro de visualização, que são as coisas que mais voltam. Porque a pessoa, quando você entregar, ela vai bater o olho e vai procurar no seu relatório aquilo que ela já usa no dia dela. Se ela não encontrar, ela vai falar, isso aqui não me serve, ou se ela não falar, ela simplesmente não vai usar. Então, por isso que é importante, tá? E aí a gente bate na tecla de novo, ó, identificar público e identidade visual. Por quê? Como que ela usa hoje? Se você sair muito fora, tipo, o relatório, né, o que ela usa hoje ali, é uma coisa muito clean, muito branco, títulos bem definidos, uma coisa mais tranquila. E você quer trazer uma coisa mais inovadora, meio que dark, porque nós que desenvolvemos, a gente tem esse costume de querer tudo fundo preto, principalmente se você escreve muito código, mexe muito com Python, SQL, enfim. O meu aqui, alguns temas, o fundo é sempre preto. Eu uso fundo branco ali só no que realmente fazer o quê? Não posso mudar, né? Mas eu, pessoalmente, gosto de coisas com fundo mais escuro. E você pode criar conforme o seu gosto? Não, você vai ter que criar conforme o que ele está acostumado. Então, não é o que você quer, é o que o seu cliente quer. É o que o seu gestor já usa, para não ter aquela estranheza, sabe? Então, identifica o público, quem é que vai usar e identidade visual. O que ele está acostumado hoje? Tem alguma coisa? Ele quer ser surpreendido, mas até que ponto pode ser isso de você surpreender ele com o visual? Né? O que ele já está acostumado hoje? Faz as perguntas certas. Próximo, então, mapeia KPIs principais e identificadores relacionados. O que é isso? Você já tem ali quando você conversou com ele, entendeu do negócio, viu do que se trata a informação, vai ser muito fácil para você identificar as métricas principais. Porque se ele já usa um Excel, se ele já faz uma coisa ali, outra, você já vai ter ali o que ele olha. Ele olha a quantidade de algo, ele olha percentual de algo. Esses são, né, os KPIs principais que a pessoa utiliza. E aí você vai fazer o quê? Além do que ele já utiliza hoje, você vai, do que ele já utiliza hoje, identificar o que é o principal, quais as coisas mais importantes, as métricas mais importantes, você vai pesquisar, e aí você vai usar seu raciocínio mesmo, fazer um trabalho ali de análise para identificar o que impacta diretamente essa métrica principal
que ele não está usando aqui hoje. Ou ele pode até estar usando, mas tipo assim, o que é que impacta? Você vai identificar isso. Se já existir, ok, você só vai escrever ali, ok, isso aqui impacta e vai deixar tudo organizado para você saber. E depois, se não existir, né, tipo, beleza, procura, né, pesquisa. Aí você pode usar inteligência artificial, pode usar chat, Gemini, Cloud, usa a sua imaginação, mas faça essa análise, né? Pergunte, exemplo, tá? Uma operação de retenção do meu cliente. O que impacta diretamente essa métrica? Por exemplo, o percentual de retenção, ele pode ser completamente afetado por CSAT. Por quê? Porque é a qualidade do meu cliente, a qualidade do meu atendimento. Ele tá satisfeito, né? Tipo, tem o NPS também, tipo. Então, assim, tem algumas coisas que em conjunto vai impactar aquilo. O atendimento tá sendo bom, tá? Quando a pessoa liga pra cá, ela tá sendo atendida, o nosso abandono tá baixo, não tá? Como que funciona? Você vai ter que olhar essas coisas. O que impacta e você tem disponível. É isso. E aí, vai para uma coisa muito importante, porque hoje você tem as informações do que ele já faz ali no Excel, enfim, onde ele tá usando hoje, mas você está criando um relatório novo. Não necessariamente tudo vai estar ali na onde ele te deu. Então, agora a gente tem que fazer um trabalho bem minucioso, porque aqui dá muito BO se você não for atrás das origens de verdade. Então, análise de disponibilidade e o que eu tenho na base. O que é isso daqui? Você vai ver se aquele percentual de retenção que ele quer, que é uma das principais KPIs, né, que ele quer trazer. Aquilo existe em algum lugar específico, é uma coisa que é calculada, da onde que vem? Eu tenho uma ferramenta, uma plataforma que eu vou clicar no botãozinho, vou exportar e aquilo vai vir para mim com um Excel. Eu já tenho isso aqui dentro de um banco de dados. Da onde vem essa informação? E aí você vai fazer isso para tudo o que você precisar levar para o seu relatório. Então, você separou, você já tem anotado aí quais as métricas principais e o que impacta diretamente. E aí você vai começar a mapear, tipo, isso daqui, aonde que eu pego, qual a coluna, que cálculo que eu faço para chegar nisso. E aí você vai escrever, você vai anotar, coloca isso num Word, mas assim, anota, detalha os cálculos e da onde vem. Porque se de repente você pôr isso daqui, não sei de onde vem. E assim, não fica, não acha, fulano falou que vem da não sei aonde, tá lá. Mas tá lá mesmo? Vai olhar, entende? Tipo, você você pode me mandar essa base pra eu dar uma olhada? Porque às vezes ele fala que tá lá e não tá. Porque é muita coisa, às vezes nem, até a pessoa esqueceu. Então, pergunta, analisa e vê. O nome das colunas podem estar totalmente diferente, numa nomenclatura que você não entende o que é. E aí você precisa de ajuda de alguém para conseguir te explicar. Tipo, não, ó, isso daqui é isso, mas tem que fazer a soma dessa coluna com essa coluna e dividir por isso daqui para conseguir ter essa informação. Mas tem que adicionar um filtro de não sei o que eu esqueci de falar. É aí que entra algumas coisas. Então, assim, você tem que saber muito bem o que está disponível para você conseguir saber o que você vai conseguir entregar. Isso vale para KPI e aberturas. A pessoa vai querer ver o seu relatório aberto. Por quê, né? E aí a gente vai falar disso daqui a pouco. Que é agora. Definir granularidade, data, produto e etc. Por quê? Quando você começar a mapear, fazer um mapeamento ali, você já sabe exatamente, né? Tipo, você fez ali um mapeamento de KPIs, aonde tá cada coisa, ok. E aí você vai começar a mapear as outras coisas. Quem é o seu público? Seu público, ele quer ver coisas pelo que ele já usa hoje. Ele já vê muita abertura por data, por produto, por canal. E como que você faz essas aberturas? Se você vai usar origens diferentes de base, essas origens diferentes para a mesma métrica, elas têm essa mesma granularidade? Granularidade é o que? É abertura. Então, vamos supor que a métrica X, ela só abre por data. E a métrica Y abre por data e produto. Como que você vai abrir o produto da outra, se ela não tem abertura de produto? E aí você fala que vai fazer um relatório que tenha isso e chega lá no final não vai ter. Então, isso é muito importante você fazer agora. Mapeia cada coisa que você vai abrir, da onde que vem, qual é a base que tem. Tá? Isso aqui é muito importante. Se você fizer tudo isso aqui, no final do seu relatório, no final, na entrega, vai ser muito tranquilo, você vai ter muito menos trabalho. E aqui entra outra coisa, né? Determinar aberturas por hierarquia. Você vai determinar qual que é o seu nível. Quem vai olhar esse relatório?
É um diretor? É um supervisor? É um coordenador? Quem é? Por quê? Você tem que ver o que ele gosta de ver. Se for um diretor, não faz sentido, ele não quer ver o operador, né? O final ali. Ele não quer ver isso. Ele quer ver o consolidado. Então não faz sentido você abrir ali por uma hierarquia muito pequena. Mas é um supervisor? O supervisor vai querer ver quem tá abaixo dele, quais são as métricas, o que é. Então, tá vendo que tudo se relaciona ali no mapeamento, né? Nas aberturas, no que você tem que fazer. E aqui, depois que você tem tudo, você já tem quais as dimensões, porque dimensões eu digo data, produto, canal, você já definiu tudo que você vai abrir ali para o seu cliente. Então, vamos lá. Você já abriu tudo que você vai. Você já mapeou tudo o que você vai ver ali no seu relatório, né? Tudo. As métricas, as aberturas, o que ele usa hoje. Você já definiu mais ou menos a cor, o que ele quer. E aí você vai fazer um rascunho, você vai pegar um caderno mesmo, assim, um caderno. E aí você vai começar a desenhar. Vamos lá, você vai ter que fazer um rascunho manual, filtros, cards, gráficos e etc. E aí a gente vai começar a desenhar aqui, ó. Vou fazer um desenho bem. Tipo, ó, a gente vai vir aqui e vai colocar aqui, sei lá, filtros, qual que é os filtros. E aí a gente vai colocar aqui, ó, cards. Normalmente os cards eles ficam assim. Tá vendo? Tipo, normalmente card em cima, aí depois vem aqui um filtro, e aí depois vem aqui, tipo, alguns gráficos, uns 2, 3 gráficos, talvez, aqui um gráfico aqui e outro, e aí aqui a tabela. Você vai fazer isso daqui com base no que a pessoa que utiliza o relatório, ela usa mais ou menos, entende? E aí aqui, normalmente é sempre uma tabela analítica, né? E aqui vai ter que ter título, subtítulo, é um rascunho mesmo, um rascunho bem assim, só para você saber. E aí, ok, vai ter uma barra de navegação? Você vai colocar uma barra de navegação aqui? Não vai? Vai ter que ter um botão de limpar filtro? Desenha. Faz um desenho bem na mão mesmo, assim, e começa a mapear mais ou menos como que vai ser. Com esse seu desenho meio que pronto, porque você já tem as medidas, você vai colocar aqui, né? O que é nos cards. O que vem primeiro, o que não vem, porque você vai determinar a ordem de importância. Aqui nos cards em cima, a gente sempre vai colocar qual a métrica mais importante para a menos importante. Os gráficos, a gente vai colocar as principais aberturas que a pessoa usa, né, para visualizar no dia. E por último, a tabela, a gente vai colocar ali algumas coisas, tipo, normalmente eu coloco o quê? Sempre todas as métricas, né, os KPIs importantes e o que se relaciona com ela, eu jogo lá para baixo. E foco na abertura. É um grão muito maior, né, tipo diretor para cima ali, eu vou abrir ali por trimestre, ano, algo do tipo. E aí a gente vê isso aqui agora, né? Tipo, a visão por perfil. E aí a gente vê aqui. É diretor? Então uma visão mais macro. Um ano, um trimestre, um mês, uma coisa mais consolidada. A gente vai fazer ali a supervisor, analista, coordenador, dependendo. Uma visão mais analítica e detalhada. As métricas lá embaixo na tabela analítica não muda. Você sempre vai trazer ali por ordem, claro, do que mais importa para o que menos importa. Porém, a abertura, que é a coluna ali vai mudar, né? Então, ou você vai colocar ano, mês, enfim, ou você vai abrir por operador, por nome de pessoa, por data, né? Por hora. E aí você vai fazer essa abertura conforme no mapeamento que você fez anteriormente. E aí, depois que você fez tudo isso daqui, conseguiu fazer esse desenho bem feito, você vai ir pro Figma. Ou você poderia ir direto para o BI, mas eu prefiro ir pro Figma, porque no Figma eu consigo ter uma visão muito melhor, né? Eu consigo ter uma visão top. Por quê? Eu vou te trazer aqui, eu vou te mostrar esse exemplo, por exemplo, de layout, certo? Aqui, quando você terminar de montar o seu mockup, você vai ter algo parecido com o que eu tô te mostrando aqui agora. E aí aqui no Figma, a gente traz aqui, você pode ver, tem aqui ó, a opção dos filtros, tem a opção ali das colunas que você vai colocar, porque é a quantidade de filtros que você vai trazer. Depois, como você já fez aqui o desenho na mão, para montar isso aqui no Figma é muito fácil. E depois você só vai pegar essa em SVG e vai importar para dentro do Power BI. E aí você vai começar a montar o seu relatório em cima disso. E aí sim você vai trazer ali os dados, né? Tipo, o título, o subtítulo nos seus cards, que é o que tá aqui em cima, né? Você vai trazer ali os gráficos, a sua tabela, você vai começar a só alimentar. Então ele já vai estar bonito visualmente e você vai começar a trazer. Essa parte é a parte mais rápida. Entende? O mais difícil é você organizar os seus dados para conseguir trazer aqui para dentro e começar a montar de verdade, né? Criar, saber exatamente o que você vai trazer. Mas, por exemplo, aqui nos cards, repara, você precisa ter ali, tipo, uma variação de
do que tá bom, do que não tá bom. É bem visual pro cara bater o olho e saber, tá positivo ou não tá. Então, se você for trazer algo aqui relacionado a isso, adicione essas informações. Na tabela, também, na tabela você vai trazer ali as métricas, vai trazer a abertura de alguma coisa, traz ali alguma coisa visual para mostrar, ó, tá positivo ou não tá. A variação que você trouxe em cima, coloca ali na tabela também. E é isso, depois desse seu layout criado, tudo certinho, aí você vai pro Power BI, que foi o que eu falei, né? Criar medidas e organizar no Power BI. Que aí você vai fazer essa organização, vai criar as medidas, organizar e trazer tudo do jeito que tem que trazer. E por último, seu relatório tá criado, feito, sem dor de cabeça. Então, assim, você vai ter um trabalho gigantesco antes, né? Na análise, no entendimento. Se você fizer isso de uma forma muito bem feita, você vai ver como vai ser fácil e você vai ser até parabenizada pelo seu trabalho. Porque isso é um trabalho de um analista de verdade, é você identificar, você analisar, você ver o que precisa, o porquê precisa e trazer algo de valor. Então é isso, hoje o vídeo foi para mostrar mesmo esse passo a passo, mostrar como que você pode criar. Eu espero que a partir de agora você não erre mais nas criações dos seus relatórios, que você consiga fazer um mapeamento bem legal, para não ter mais problema com isso, tá? E se você precisa de ajuda, quer falar, Jéssica, eu preciso de alguém que pegue na minha mão e me ajude a fazer isso, eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você entrar em contato comigo, que eu vou te ajudar. E se você é uma empresa e quer que eu faça esse trabalho para você, também tem o link aqui nas descrições. Então é isso, já curte, segue o canal se você ainda não segue e até a próxima.